O tema, como salvar sua construtora do Covid-19. Então, assim, não vou tratar aqui de cuidados com a saúde, né? Vou tratar aqui não de saúde dos funcionários, nem atendimento que for de exigência ou de orientação dos estados e municípios. Vou tratar aqui o seguinte, é um período que as obras estão paralisadas. E como é que a tua construtora ou a tua empreiteira, ou, né, que atua aí no setor, vai se comportar para resistir isso, que é um fato realmente imprevisto. Então, qual o estrago que isso vai fazer na saúde da tua empresa, tanto financeira quanto em desempenho de uma maneira geral, imagem no mercado, e quais as medidas que você tem que adotar para que isso tenha o menor impacto possível e também te garanta uma retomada, porque vai voltar em algum momento. E aí pode ser uma oportunidade, porque muita empresa vai ficar pelo caminho. Tá? Então você tem que aguentar, você tem que se organizar para aguentar, retomar depois. Tá? Então, assim, para ficar mais fácil o entendimento e ajustar os exemplos que eu vou dar aqui, que são exemplos práticos, são exemplos aí do dia a dia de obra, eu escolhi um cenário e um contexto específico. Tá? Dentro do horizonte de uma obra, e aí qualquer tipo de obra, eu vou tomar como referência aqui uma empresa empreiteira, uma prestadora de serviço. Porque dentro do canteiro ela está no meio do processo. Tá? Ela está no meio do processo, ela tem os fornecedores de equipamentos, de materiais, de uma maneira geral, e ela tem um contratante, pode ser uma construtora ou um cliente final. Tá? Qualquer um dos outros dois lados, para eu continuar na cadeia, eu ia ter que sair do escopo, né, do horizonte ali da obra. Então eu vou usar como referência uma empresa empreiteira, prestadora de serviço, mas não quer dizer que só serve para ela. Tá? O passo a passo que eu vou dar aqui, o roteiro que eu vou dar aqui, serve para qualquer tipo de empresa. Loja de material de construção, incorporadora, empreiteira, é indiferente. Todos eles vão estar dentro do mesmo processo. E horas você vai ser fornecedor, hora você vai ser cliente, né? Hora você vai ser contratante, hora você vai ser contratado, dependendo do ponto de vista. Você tem que conhecer essa estratégia, porque hora você vai aplicar e hora você vai estar sendo sujeito, né, também que alguém faça isso contigo. E está tudo certo. É melhor até que seja dessa maneira. Primeiro eu preciso estabelecer aqui dois pontos importantes. Primeiro, o que é salvar a empresa? Tá? Se falar salvar a empresa, o mais fácil é pensar em termos de dinheiro. Tá? Não pode quebrar. Ou seja, não ficar devendo, ter caixa, ter condição de honrar os compromissos. Essa é a primeira coisa que vem à mente. Se alguém me puder confirmar se está me ouvindo bem, tá? Que eu liguei o drive aqui e estou seguindo. Se puder só confirmar se o som está legal. Então, o que vem mais à mente é a questão de saúde financeira. E a questão financeira é importante, tá? Porque se não tiver grana, vai morrer, vai parar, vai fechar. Mas tem outros elementos também que... Obrigado. Tem outros elementos também que são importantes. Como eu falei agora há pouco, é preciso resistir, sobreviver, mas também depois garantir uma continuidade. Se você sobreviver agora, mas depois não conseguir seguir adiante, você só está postergando a mortalidade da empresa. Então você precisa garantir três aspectos. Primeiro, a saúde financeira, o teu know-how, a tua competência, a tua produtividade, a tua forma de trabalho. Né? Se você perder isso, você perdeu a tua identidade da tua empresa, tem que aprender tudo de novo, tua retomada vai ser complicada. E a outra coisa que você precisa é preservar a idoneidade, o nome da tua empresa. Porque senão depois também você vai ter complicações, vai ter dificuldade de ter continuidade. Então esse processo, esse roteiro que eu vou passar aqui, ele vai visar permanecer o mais intacto possível, ou o mais honrado, ou o mais saudável possível, esses três aspectos. A saúde financeira, num primeiro ponto, mas levando também a continuidade da tua capacidade técnica, o teu know-how, a tua produtividade, a expertise da tua empresa e a tua imagem, a tua capacidade e a tua percepção junto a teus clientes e fornecedores. De novo, para quando isso passar, que uma hora vai passar, e muita gente vai ficar pelo caminho e vai abrir uma oportunidade. Então aqueles que ficarem vão ter uma condição aí diferenciada de sair mais forte e com um mercado com um pouco menos concorrência, né? um pouco mais aberto. Outro ponto importante, e aí voltando para a parte financeira, é entender o seguinte: são duas preocupações no horizonte em termos de dinheiro: resultado e fluxo. Tá? A gente precisa pegar esse cenário e avaliar esses dois pontos.
Se vai dar um baque de grana em termos de prejuízo ou redução de lucro ou necessidade de aportes que não eram previstos, que valores são esses, e a outra coisa, como isso acontece no tempo. Dando um exemplo, são dois horizontes, são dois níveis, duas dimensões dentro do mesmo assunto que é dinheiro, que é financeiro. Um é econômico e o outro é financeiro. Por exemplo, se você vende um produto a R$150 e tirando todos os custos, né, dá R$100 de custos e gastos de maneira geral, você tem um resultado de 50 positivo. Ou seja, essa é a conta macro que se faz quando você tem o orçamento, o custo, o preço de venda e o resultado. Então, essa é uma das informações, que é quanto que sobra ali. Esse é um ponto importante. Então, dentro desse cenário, a gente vai precisar avaliar essa paralisação ou o impacto dessa pandemia, o que está mordendo, o que está pegando do resultado de cada obra, de cada contrato. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o fluxo, o comprometimento. Como que esse resultado comprometido ele se desenvolve? Não necessariamente você precisa ter esse dinheiro todo agora. Você pode conseguir tratar isso, negociar isso, dividir isso para conseguir pegar fôlego. Por exemplo, chegar para você e falar, um salário você vai ser contratado, tem um salário de R$10.000 por mês. Show. Vamos dizer que eu gaste 5 para viver, tá ótimo. Eu vou estar com um resultado de 5.000 líquido limpo por mês. Isso é um resultado. Agora, se eu chegar e te falar, tá bom, mas você vai trabalhar 12 meses e eu vou te pagar R$120.000 no final do 12º mês. Você vai trabalhar um ano inteiro de graça. Em teoria, o resultado é o mesmo. Né? O teu custo total continua sendo 12 vezes 5, 60, o teu resultado é a mesma coisa, 60. Só que a questão tempo e como esse recebimento e desembolso acontece ao longo do tempo vão fazer toda a diferença de você morrer ou não, né? De você conseguir ir adiante ou não. E é isso que a gente vai tratar aqui. Então eu vou dar aqui alguns passos e a gente precisa tratar essas duas frentes, resultado e fluxo. Tá? Fluxo de caixa, fluxo de recebimento, fluxo de gasto que você vai ter e o resultado. Vamos lá, primeiro ponto importante, tá? Essa paralisação, e aí não dá para eu assumir um critério, porque cada estado foi de uma maneira, está sendo de uma maneira, alguns já retornaram, outros não, alguns a paralisação foi abrupta, outros ela foi meio em cadência, então assim, não dá para estabelecer uma regra. Eu vou dar casos gerais, e aí cada um vai adaptando a sua realidade, ao seu cenário. Primeiro ponto vai causar impacto negativo. Não tem como ser diferente. Para todo mundo. Não só para a construção civil, para todos os setores. Tá? Pegou todo mundo. Então, assim, realiza isso, absorve isso, tá? Que vai dar um impacto negativo. O desafio agora é como definir essa estratégia para isso não pegar tanto e não matar a tua empresa, né? Não prejudicar os teus colaboradores, não acabar com isso. Então, a primeira coisa é você aceitar isso. Então, o desafio é para que isso seja o menor possível, para que você consiga absorver isso de alguma maneira. E aqui um ponto importante, gente. A gente está numa situação inédita. Tá? A gente está num momento que não tem histórica, não tem precedente. E aí, de novo, eu vou chamar a atenção para o seguinte. Não serve de nada isso que a gente está vivendo aqui, você não vai achar em livro, você não vai achar em curso, você não vai achar em lugar nenhum o que fazer quando a obra parar um mês por causa de uma pandemia. Não tem, tá? Garanto, não tem. Mas isso serve para várias outras situações, mas especificamente isso não tem. Agora, aqueles passo a passo, fórmula mágica, receita secreta, o orçamento pronto da casinha, a planilha que faz tudo, pode rasgar, não serve para nada. Não vai servir para nada. Aqueles passo a passo de predinho, de como usar o softwarezinho para fazer cronograma, não vai servir para nada. Tá? Porque agora a gente está num momento totalmente atípico. O que vai adiantar agora? Conceito, fundamento, base, isso que vai adiantar agora. Agora tem que pegar o teu ferramental, olhar a tua situação, olhar cada contrato, característica da tua obra, a legislação, o que está funcionando para a tua cidade, para o teu estado, e frente ao que você tem, montar um quebra-cabeça novo, totalmente novo. Tá? Esquece fórmula passo a passo, esquece receita de bolo que não vai funcionar. Então a gente vai ter que resgatar aqui questão de fundamento, de composição, de planejamento, de curva de distribuição de serviço, de fluxo de pagamento, de resultado. Esse vai ser o fundamento para tudo. Tá?
Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que você tem que fazer desse processo, eu separei aqui 4 passos. Tá? Você vai em 4 passos se organizar para construir um caminho de saída dessa situação. O primeiro passo que você vai ter que fazer é medir o tamanho do estrago. E atenção, alguns lugares já podem ter passado, ou está no final, e outros podem estar no meio. Não dá para eu dizer, mas você vai avaliar a sua situação. Então, o primeiro ponto é você ter clareza do tamanho do problema. Tá? Não olha para o lado, não finge que não está vendo, não. Tem que chegar e materializar isso, colocar no papel, registrar, planilha, não importa a ferramenta que você vai usar. Não tem como dar um segundo passo ou pensar em alguma coisa se você não souber o tamanho do problema. Tá? A clareza do tamanho do problema é teu primeiro passo. Então, o que você vai fazer? Normalmente, a gente vai ter 3 frentes, 3 tipos de impacto negativo quando o empreendimento é paralisado, quando uma obra é paralisada. A gente tem coisas que podem ter sido desfeitas, estragadas ou com alto custo de continuação, como, por exemplo, o material que ficou lá, você teve que parar abruptamente, o material ficou armazenado inadequadamente, ou ficou uma condição, por exemplo, de um telhado exposto e molhou um depósito de cimento, por exemplo, ou houve roubo na obra, ou a condição que você parou uma concretagem porque já no dia seguinte o concreto não conseguiu atender, você vai precisar de algum tipo de reforço ou emenda. Então você primeiro precisa avaliar o que aconteceu quando você parou, se gerou, vai ter algum gasto, algum custo excepcional por conta disso. Outro que você vai precisar avaliar é o quanto que custa, ou está custando ainda, se ainda está parado, o quanto que custou o tempo paralisado. E aí folha de pagamento, são as despesas que você tem para operar e que a tua empresa não teve receita, vai desde despesas, né, aqueles gastos que você tem com a operação da empresa, como aluguel de escritório, serviços diversos contratados, serviços de internet, de telefone, de vigia, de contador, tudo mais, tudo isso foi correndo e você não teve produção, não teve receita, não teve nada. De novo, do outro lado eles também têm isso, tá? Mas eu estou olhando só no enfoque. Então esse é o segundo ponto, o tamanho do prejuízo ou do gasto ou do valor associado a tempo paralisado. E um terceiro ponto que você precisa olhar é a sua parada e a retomada como foi. Porque você não vem numa produção 100%, vai a 0 e depois de 0 vai a 100 imediatamente. Em alguns lugares a construção civil não foi paralisada, ela foi permitida por um certo tempo, ou seja, mas a produção foi comprometida por questão de abastecimento de outros fornecedores ou de relação com outros nichos, com outros mercados. Então você tem uma produção em queda. 100%, cai para 70%, 60%, 50%, 30%, até que ela zera, você não consegue fazer mais nada. Então esse gapzinho de cada um desses momentos de parada, essa diferença do quanto que era para eu estar fazendo e quanto que eu realmente consegui, é um prejuízo. A mesma forma, a retomada. A minha retomada não foi imediata 100% da produção. Tem empresa que deu férias coletivas, tem loja de material de construção que não vai conseguir atender aquela programação que está feita, tem equipamento que não está mobilizado, tem uma série de situações que vão prejudicar a tua retomada e ela vai ser gradual. Então aquele dia 1 de retomada não é 100% da produção igual quando parou ou quando da parada. De novo, essa diferença, esse gapzinho de voltei a 60%, depois 70%, 80%, esse residual acumulado também é prejuízo. Tá? Então você precisa somar esses 3 gastos relacionados a retrocessos ou desperdícios, perdas e retrabalhos de coisas que já estavam prontas ou deveriam estar prontas, como se fosse um andamento negativo, o custo da paralisação em si e o residual da desaceleração e da aceleração novamente. Você precisa somar esses 3. Você precisa ter clareza desses 3 gastos para ter noção do tamanho do teu desafio e o quanto você precisa gastar de energia para reduzir isso. Então, esse é o tamanho do problema que você precisa gerir. Tá? Então, o primeiro ponto é esse, medir o tamanho do problema. O segundo ponto, diminuir o estrago que está em andamento. Então, a primeira estratégia para reduzir isso é pegar esse tamanho desse problema e o que você consegue achatar ele ao máximo. Tá? E o que é você conseguir achatar ele ao máximo? Você consegue renegociar com fornecedores e prestadores de serviços ou outras pessoas a quem você deve ou vai dever. Por exemplo, a obra parou, estou com o equipamento lá parado, locado. Vai conversar com a empresa que loca o equipamento. O que você vai pedir?
Pedido, né? A tua meta é o quê? Que enquanto durar, ou enquanto durou a paralisação, ele cesse a cobrança da locação, porque a paralisação foi ali à sua vontade. Esse é o seu pedido. Você pode conseguir ou não. Ele pode dizer, não, mas eu também fui pego e eu tenho o custo de estar ali. E aí vocês vão negociar alguma coisa que atenda. Importante em todas as etapas do processo. Transparência no lidar com todo mundo, com fornecedores, com clientes e com os teus colaboradores. Está todo mundo passando a mesma situação. Então, transparência, seja claro, seja franco, seja transparente, o problema está para todo mundo e a melhor maneira é construir a saída em conjunto. Então chega para o locador lá do equipamento e fala, cara, não tem como pagar, está parado lá, eu não consigo trabalhar, eu quero a suspensão do pagamento da locação desse equipamento nesse período. E ver o que ele devolve. Para alguns vai ser mais fácil, frente ao relacionamento que você já tem, expectativa de outras locações no futuro, pode assumir, olha, quando tiver uma próxima você tem prioridade e tal, e tenta renegociar isso com todo mundo, em termos de locação, em termos de equipamento. Outra coisa que você pode também conseguir para dar um fôlego, em termos de diminuir o tamanho do problema, é se tem algum enquadramento legal que te permite uma redução do valor gasto com funcionário, né, com o colaborador. Ou seja, através de redução de jornada, férias coletivas, alguma coisa nesse sentido para você baixar o tamanho da conta. Então, o primeiro momento é diminuir essa conta ao máximo possível. Lembra, tem dois horizontes, o resultado e o fluxo. Então, estamos trabalhando primeiro no resultado. Primeiro eu vou tentar achatar isso o máximo possível. Eu vou tentar conseguir dispensas, eu vou tentar conseguir bônus, eu vou tentar conseguir me liberar de qualquer tipo de gasto por conta desse evento. Então, esse é o primeiro momento. Então, reduzir despesa com funcionário dentro de legislação, dentro do que for permitido e tudo mais. Tá? O que você consegue reduzir? E aí reduzir preferencialmente também aquilo dentro da tua operação. O que tem de custo fixo na obra e o que tem de despesa, ou seja, aqueles gastos que são relacionados à execução da obra, mas que não produz, e aqueles gastos que estão relacionados à operação da empresa, mas também que não produz. Tem uma descriçãozinha, tem uma explicação bem detalhada nisso no livro de orçamento meu. É só olhar, pegar no link lá da bio, é gratuito, baixa, tem isso bem detalhado. O que é custo fixo, variável, custo variável de incidência fixa, fixa de incidência variável, o que é custo fixo, o que é despesa, a incidência disso em cada etapa do processo. Só baixar lá que tem tudo lá. Então você vai atuar para reduzir isso. Dois motivos. Baixar gasto agora e ganhar fôlego para o futuro. Então você diminui também o que você tiver de gasto para o futuro, melhorando um pouquinho a tua capacidade de pagamento depois. A dificuldade, a gente já vem de uma época de complicação, de recessão, de uma época mais complicada, muita gente já apertou o cinto o máximo que dava, mas vai ter que correr atrás. A meta é transformar tudo que for custo fixo em variável. Renegociar contrato, renegociar com o locador do teu imóvel, do teu escritório, pedir algum tipo de carência, alguma redução, alguma coisa desse tipo, porque todo mundo passando a mesma coisa. Então, a hora agora é todo mundo renegociar tudo, tentar conseguir dispensa, tentar ver se realmente os serviços são necessários, evitar assumir compromissos, principalmente de longo prazo, dar uma enxugada, dar uma segurada agora. Tá? Cuidado com demissão. Demissão é muito complicado por vários motivos. Primeiro, a demissão ela exige um aporte no primeiro momento. Ela primeiro tem um gasto, para depois você ter uma redução daquele gasto mensal. E você perde capacidade de produção, ou seja, de retomada, você perde know-how, competência da tua empresa com aquilo ali, você tem uma desmotivação e um cenário complicado frente a outros colaboradores, então você precisa fazer uma análise um pouco maior do que simplesmente numérica. Tá? Você pode ter algum outro tipo de possibilidade frente a colaboradores aí que o governo está permitindo, que pode ser mais interessante para você nesse primeiro momento e tratar isso como uma alternativa depois de outras já terem sido implementadas. Então, o segundo passo é isso, diminuir o estrago que está em andamento. Por quê? Diminuir o tamanho do buraco e ganhar fôlego no fluxo de caixa, no fluxo de pagamentos para frente. Por quê? Esse gasto que você está tendo a mais agora, ele é fato. E ele precisa de dinheiro novo para ser pago. É um gasto novo, ele precisa de dinheiro novo para ser pago. Tá? Então você tem que diminuir ele o máximo possível e jogar para frente, porque agora ele não era previsto. Você tem que transformar alguma coisa que não é sabida em sabida, o menor possível.
E o que era incerto, incerto. Então eu não sei quanto que isso ia me custar e nem quando eu ia ter que pagar. Você está transformando isso em agora eu sei quanto que é o menor possível e eu vou jogar para frente para eu conseguir me readaptar a absorver aquilo no futuro. A ginástica é basicamente essa. Então o terceiro passo agora é você ajustar o fluxo. Já identifiquei, reduzi ao máximo possível, renegociei, busquei outras fontes, diminuí ao máximo, agora eu vou ajustar o fluxo. Eu vou fazer o quê? O que eu consigo das minhas obrigações jogar para frente, renegociar prazo. Lógico que o fornecedor ele também precisa daquilo. De novo, vão ter que conversar, ser transparente, cada um vai ter que ceder um pouquinho e construir essa solução. Tá? Se o cara quiser tudo 100%, todo mundo vai ter sempre a possibilidade de, então tá bom, então eu não vou conseguir pagar e nem eu vou conseguir honrar e nem você vai ter do mesmo jeito. Então também não vai resolver. Ser transparente nesse aspecto. Começar a jogar essas obrigações para frente e ver o que você consegue antecipar. Mas cuidado com a antecipação. Antecipação, eu consigo antecipar um pagamento de um cliente, né, um recebimento, eu consigo antecipar uma medição de um serviço. Ajuda fluxo, mas não resolve resultado. Você vai continuar precisando de dinheiro novo, tá? Porque isso é um gasto novo e não previsto, dinheiro tem que ser dinheiro novo. Mas também não adianta ter o dinheiro novo lá no final, você morre no processo. Então você precisa obrigações, dívidas, compromissos, jogar para frente, tá? E tentar recebimentos, créditos, trazer, antecipar, para você ter um pouco mais de tranquilidade, de ar, de fôlego, para buscar esse dinheiro novo que vem aí pela frente. Então você vai negociar prazo de compromisso, antecipar a medição, tá? De preferência, tá? Que não tenha custo extra para isso. Ele vai jogar o título para frente, mas tem os juros, tá? Então é mais custo, isso entra lá no resultado. Vai antecipar a medição, mas ele vai ter um desconto de antecipação, então é um gasto extra. Então você só tem que tomar cuidado se isso também não vai trazer um aumento do gasto extra que você vai ter. Então esses 3 pontos, identificar o tamanho do problema, reduzir essa dívida ou esse montante que você precisa resolver, tá? Ajustar o fluxo, ou seja, antecipar recebimento e postergar pagamento o máximo possível. E agora eu preciso correr atrás de dinheiro novo. Eu preciso correr atrás de onde eu vou tirar dinheiro para poder bancar esse custo adicional que apareceu, tá? E aí, antes disso, eu vou pedir o seguinte, eu vou fazer, e a gente está tratando aqui, basicamente a gente vai ver que a gente está falando de gestão de custo. A gente está falando de manobra, de indicador, de pegar dinheiro, de fluxo, de identificar resultado, o que faz com o lucro, entender que aquele valor que eu recebo vem de uma proposta comercial, que veio de um preço, que veio de um orçamento, então está tudo ligado. Então esses 3 passos. O 4º passo agora o que é? Buscar esse dinheiro novo. Tá? O que é buscar esse dinheiro novo? Eu ainda continuo com o problema de esse cenário causou para mim um gasto além do previsto, que é aquele que a gente identificou lá no primeiro passo. No segundo passo, reduziu ao máximo possível, tá? Então eu já sei quanto que ele é reduzido. O passo 3 foi só para me dar fôlego, para eu conseguir trabalhar isso. E agora no passo 4 eu preciso correr atrás desse dinheiro. Primeira fonte desse dinheiro. Se você fez um trabalho correto, se você tem a tua gestão de custo e a tua gestão empresarial fundamentada, você fez o orçamento, você fez a sua precificação, você fez a sua proposta comercial de acordo com a tua forma de trabalho e a gestão da tua empresa. O que eu quero dizer com isso? Você sabe quanto que custa para executar aquela obra que você está fazendo, você sabe os teus parâmetros de produtividade e de consumo, você tem lá dentro do teu BDI a tua expectativa de lucro, você tem a tua margem de riscos, incertezas e contingências, você tem imposto, você sabe tudo quanto que é aquilo ali. E você tem um acompanhamento, você estava tendo um acompanhamento durante a obra da aderência da execução ao teu previsto, ótimo. Outro, a tua proposta comercial, ou seja, quanto você cobrou, sinal ou entrada, medição, você está trabalhando com fluxo positivo ou negativo? Ou seja, você primeiro bota dinheiro na frente e depois recebe, ou você está trabalhando com dinheiro do cliente? Ou seja, primeiro você tem um sinal para uma mobilização e uma primeira capitalização, executa e mede, ou seja, você estava com fluxo positivo ou negativo? Você precisa dessas informações. Cada contrato ele deve ser saudável financeiramente, individualmente.
Eu não posso depender de uma obra para bancar outra. Cada obra, cada contrato deve ter resultado positivo individualmente. Então, para cada contrato que está em andamento, eu sei qual é a expectativa de lucro, eu sei quanto que eu tenho de margem que foi deixada no meu BDI, no meu orçamento, para incerteza, e eu sei até ali como que está a evolução dos itens que foram realizados, se gastaram mais ou menos e aonde que eu ia correr atrás dessa diferença de mais ou menos. Por que isso é importante? Eu consigo medir dentro de cada contrato qual é a minha expectativa de lucro. E, de novo, se você faz uma gestão da tua construtora, da tua obra, da tua empresa da maneira correta, você não mete a mão no lucro antes da obra acabar. Isso é reserva, é provisionado. Então, você tem essa expectativa de lucro, essa reserva de lucro até a execução dali, ou seja, você pode fazer uma apropriação desse teu lucro já para pagar isso. Ou seja, é a tua empresa emprestando dinheiro para você mesmo a juros zero. O que você está fazendo aí nesse caso? Você está pegando a tua margem de lucro desse contrato e zerando ela. Ou seja, você não está no momento de ganhar dinheiro com aquela obra, você está no momento de não morrer. Então você tem aquela tua expectativa de lucro até aquele momento para aquela obra. Esse é o primeiro dinheiro que você tem que buscar, que é o dinheiro seu. Né? Se você fez o trabalho correto de orçamentação, precificação, proposta comercial e acompanhamento da gestão de custo, você tem a disponibilização desse recurso dentro da tua empresa. Então, o primeiro dinheiro que você tem que pegar é esse, que já é o seu. Fazer isso. Outra coisa que você pode fazer, resolvendo futuro, se você já tem contratos fechados em andamento, é considerar a redução dessa tua margem de lucro para outros negócios para custear isso. Ou seja, é como se fosse um empréstimo que você pegou parcelado, você vai receber lá na frente, mas você sabe que vai entrar. Então você pode fazer uma expectativa de usar esse dinheiro que é seu, só que agora não mais lucro, agora custeando esse gasto a mais que você teve. É um momento específico, é um momento especial, você vai estar numa meta de não gerar tanto resultado, mas sim de manter a tua empresa. Então o primeiro ponto é esse, você conseguir utilizar os recursos que você já tem. Reservas, pode ter reserva, a parte de riscos e contingências do teu BDI e o teu lucro. Então, primeiro usa o dinheiro interno que já está dentro da tua empresa, que tende a ser mais barato. O custo dele é só o custo de oportunidade, que frente a esse cenário, as opções acabam não sendo tão grandes. Tá? Passado isso, você vai avaliar a possibilidade ou necessidade de recurso complementar. E aí você vai buscar linhas de crédito. E agora já estão surgindo e vão surgir uma série de linhas de crédito, de empréstimo, de financiamento a juros baixos, para você pagar folha de funcionário, para você fazer giro, para te dar fôlego. Agora você tem que ficar em cima disso. Vai nas cooperativas, vai nos bancos de desenvolvimento, vai nos agentes setoriais, começa a buscar isso, porque são empréstimos, são condições muito especiais. E aí você vai colocar esse dinheiro para dentro. Colocou esse dinheiro para dentro, você agora tem um compromisso, você tem uma dívida. Esse dinheiro tem que ser transformado em um índice que vai para dentro do BDI das suas próximas obras. Então agora você tem um outro custo financeiro, é como se fosse um outro imposto, que é a recomposição do teu caixa ou o pagamento de parcelas de empréstimos, de financiamentos para custear isso. A vantagem é que não é agora, você ajeitou o teu fluxo, você jogou isso lá para frente. Agora você baixou a tua despesa, você antecipou o que você podia, você se capitalizou de alguma forma, colocou esse dinheiro novo para dentro e você transformou um problema de agora numa coisa sabida, num grau menor, diluído lá para frente. Aí você vai ter que, o mercado vai regular o preço final, fatalmente você vai precisar mexer na tua margem de lucro dos contratos vigentes e dos próximos, o teu lucro vai acabar sendo substituído pela parcela desse financiamento, desse empréstimo, mas o objetivo aqui é a sobrevivência e a permanência. Com isso você vai conseguir diminuir a necessidade de demissão, né, ou de gastos excepcionais com funcionário. Demissão custa caro em dinheiro e custa caro em know-how, em experiência, em recompor a equipe. E retomada, se desligar a tua equipe inteira e aparecer uma obra nova, um serviço novo, olha a dificuldade de você recompor isso tudo de novo. Tá? Então, o quarto passo é esse, você colocar esse dinheiro novo para dentro, você fazer a captação desse recurso, buscar as linhas mais baratas e mais aderentes à tua necessidade, pegar só o que for necessário, cuidado com o canto da sereia
de pegar mais do que precisa para bancar outras coisas. Você vai fazer uma bagunça na saúde financeira da tua empresa, tá? Pega realmente o que é necessário, e o que é necessário você vai ter que avaliar contrato a contrato, frente ao que a gente falou no passo 1, no passo 2, tamanho do problema, o quanto você conseguiu reduzir e o quanto você conseguiu alongar ou distribuir essa tua dívida. O que você tem de contratos futuros? Dá uma checada com os clientes, né, se existe alguma readequação nos contratos futuros. Os prazos vão estar também todos mexidos, tá? Mas os prazos vão estar todos renegociados. Então, assim, não tem uma resposta, mas a construção é essa: identificar, reduzir gasto, renegociar prazo e colocar o dinheiro novo já sabendo o tamanho do problema e incorporar esse custo do dinheiro novo na precificação dos novos contratos. Então é importante saber o tamanho do problema, o tamanho do dinheiro que você precisa pegar, menor taxa de juros ou dinheiro mais barato possível, dívida mais alongada possível e de preferência com carência, que é para você ter um tempo da gente passar esse momento, não só obra retomar, mas ver como o mercado vai se posicionar. Tem muito investidor que vai segurar investimento, muita construtora de repente que vai segurar a obra, muito empreendimento que ia ser lançado agora vai esperar um pouco, porque junto disso a gente tem um cenário de mercado que tende a ter uma movimentação econômica complicada. Pode ter demissão, as pessoas podem ficar mais receosas de fazer dívidas de longo prazo, de comprar apartamentos, de comprar bens mais caros, ou de não conseguir honrar compromissos. Então, é tudo muito ligado. Tudo isso que eu estou falando aqui, adotando como exemplo, como cenário, uma empresa empreiteira, que tem fornecedor e cliente, mas do outro lado o cliente também é fornecedor e o fornecedor também é cliente. Então, em alguns momentos você vai estar sentado na mesa como contratante, em alguns momentos vai estar sentado como contratado. E do outro lado vai ter alguém fazendo uma estratégia muito parecida com essa que eu estou dizendo. E em alguns momentos você vai ter que fazer concessões, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou não vai conseguir o resultado que você gostaria ou que você imaginava. Vocês não têm resposta certa, mas é importante ter clareza desses passos que você vai seguir. Então, a gestão eficiente depois disso, passado esse momento, ela é fundamental para que você tenha a produtividade nas obras de acordo com a tua composição, você tenha negociações de compra, né, boas da mesma maneira, que os prazos sejam preservados, que você consiga ter um acompanhamento correto disso, para você conseguir medir o resultado e começar a honrar os compromissos e botar o plano que está em andamento em continuidade. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Tá, em resumo, então, medir o tamanho do problema, medir o tamanho do rombo, do buraco, do prejuízo ou dos gastos excepcionais que aconteceram, tá? Reduzir os gastos o máximo possível, não só os gastos do momento, mas gastos, de repente, que você tem, no teu escritório você tem aquela mensalidadezinha de alguma coisa lá, acho que nem se usa mais, mas, por exemplo, uma assinatura de uma revista que vai para o teu escritório. O valor é pequeno e tal, mas só para simbolizar. Será que você não consegue abrir mão disso? Mas isso, você reduz o gasto não só agora, mas é aquela conta mensal que você baixou no teu fluxo. Ou seja, sai uma conta dessa, entra uma capacidade de pagamento de um custo de dinheiro. Então, cada coisa dessa que você consegue se livrar é um fôlego a mais na capacidade de pagamento que você consegue, tanto agora quanto no teu fluxo de pagamento futuro. Ajustar o teu fluxo e buscar dinheiro novo. Dinheiro novo, preferencialmente o seu próprio, que estava alocado, que tinha outros usos, tá? Depois dessas linhas aí de empréstimo, de financiamento que já estão surgindo e que vão surgir a juros mais baixos, mais baratos. Cuidado, antecipação de medição não é dinheiro novo, tá? Antecipação de medição é ajuste de fluxo. Você precisa de dinheiro novo para honrar esses compromissos dessa situação, tá? Antecipação de medição não é dinheiro novo. E cuidado com antecipação demais, para não parecer que, fiquei rico, começa a gastar com o que não precisa ou que não deve, né? Faz todo o rearranjo de compromissos primeiro. E é importante você ter essa gestão eficiente. Esse momento que a gente está passando, ele vai levar um bom tempo ainda para se estabilizar. Então não vai, liberou, a obra voltou hoje, voltou amanhã. Tá, mas você vai ser impactado por isso até o término de todos os contratos que estão em andamento, e os novos vão sofrer reflexo disso porque passam a ter um custo novo dentro da tua estrutura de gasto, que é o custo do dinheiro que você vai pegar emprestado ou que você vai pegar de algum lugar para poder bancar isso. Então, todos os negócios da agora para frente vão estar impactados por esse momento. O teu objetivo, o que é? O que é salvar a empresa?
ter caixa, você ter grana para conseguir se manter e honrar os compromissos depois, evitar ao máximo você perder teu pessoal, porque é um gasto a mais, é uma perda de know-how, de competência e é uma dificuldade grande de retomada depois. Tá? E a transparência e a clareza com colaboradores, fornecedores e clientes, que é porque você vai estar dos dois lados e o relacionamento de vocês vai continuar depois desse evento, né? Depois desse cenário. Então, a gente ainda vai continuar precisando um do outro depois. Então, não adianta agora, eu sobrevivi, mas eu quebrei 3 fornecedores, mandei todo mundo embora, né? Então, acabou, você morreu também, porque depois disso você não vai conseguir fazer mais nada. Tá? Então, garantir agora a permanência da empresa e a continuidade dela depois. Acho que deu para passar aqui os passos que são importantes. De novo, tá o linkzinho aí, tá fixada a chamada, baixa lá na minha bio, tem o link do e-book sobre orçamentação, é gratuito, é só clicar lá e escrever para baixar.